Olá, seja bem-vindo a todos que nos acompanham nessa leitura do nosso alimento diário. Nós estamos desfrutando da série Então Virá ao Fim e nós chegamos ao 5º volume, que tem por título Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. Nós vamos desfrutar hoje da segunda semana, quinta-feira. A semana tem o mesmo título dessa série do alimento diário, que são os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. E hoje nós vamos falar dos trabalhadores da vinha do Senhor. Antes de iniciar a nossa leitura, você que ainda não é inscrito no canal da Igreja de Camaçari, faça a sua inscrição, dê o like nesse vídeo e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra. Amém? Bom, nesse dia de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a mulher virtuosa, do capítulo 31 de Provérbios. Essa mulher virtuosa, ela cuida dos mantimentos, cuida das pessoas da casa, dos pobres, e ela negocia nessa casa. Ela sabe negociar, seus negócios dão lucro. Isso nos mostra, irmãos, que nós estamos na vida da igreja hoje e como essa mulher diligente, nós precisamos cuidar da igreja, precisamos cuidar dos irmãos e precisamos dar lucro. Esse lucro refere-se ao aumento de número de irmãos, a edificação da igreja. Se estamos há muitos anos na vida da igreja, nossa vida da igreja não muda. Nós precisamos aprender com o modelo dessa mulher a fazer negócio para dar lucro. Precisamos acompanhar de perto a palavra profética para que o Senhor possa nos abençoar e a vida da igreja, nossa localidade, ela possa ser edificada. Como essa mulher, ela dava lucro para a edificação da igreja, né? Louvado seja o Senhor. Também temos na parábola da vinha o dono da casa que saiu de madrugada para salariar os seus trabalhadores. Nós vemos isso no capítulo 20, onde o Senhor começa a chamar trabalhadores para a sua vinha. A jornada do dia dessa vinha corresponde a 12 horas. Na verdade, ela inicia no alvorecer e vai até às 6 horas da tarde, onde termina o trabalho de 12 horas nessa vinha. Então, esse dono da vinha saiu nas primeiras horas, que são às 6 da manhã, depois saiu na hora terceira, que são às 9 da manhã, e depois saiu ao meio-dia, e posteriormente, vamos lá, 1/10 hora, faltando 1 hora para poder encerrar o dia. Então, essas 12 horas foram divididas em 4 períodos de mais ou menos 3 horas. Isso se refere, irmãos, na era da igreja, que equivale a essas 12 horas de trabalho. Ou seja, desde a morte de Cristo, iniciou a era da igreja, e a sua conclusão terminará na sua segunda vinda. Então, aqui no exemplo que nós estamos vendo, às 6 horas, são os primeiros trabalhadores, ou seja, o Senhor ele chama seus 12 apóstolos para, depois da sua partida, iniciar essa obra de edificação. E nós vemos no Evangelho de Mateus que Deus deu as chaves do reino, e Pedro usou a primeira chave do reino ali em Atos 2, quando ele levanta e começa a discursar ali em Atos 2, após eles receberem o poder do Espírito, né? Então foi dessa maneira que iniciou-se a vida da igreja lá em Jerusalém. Também Pedro ele usou a segunda chave na casa de Cornélio, isso no capítulo 10 de Atos, para poder abrir o reino dos céus aos gentios. Então a primeira chave que Pedro usou introduziu os judeus para dentro da igreja. Agora no capítulo 10 de Atos, Pedro usa a segunda chave para introduzir os gentios também na igreja. Então esses são os trabalhadores, irmãos, da primeira hora, ou seja, 6 horas, logo no início, nas quais o Senhor chamou. Por isso que a Bíblia nos mostra que eles têm um lugar especial. Até mesmo quando vemos o livro de Apocalipse, quando fala dos fundamentos da Nova Jerusalém, eles são citados porque eles receberam esse lugar especial do Senhor. Também às 9, irmãos, o Senhor saiu para contratar mais um grupo de trabalhadores. Isso representa os cristãos que surgiram da era posterior aos apóstolos
E também, ao meio-dia até as 3 da tarde, o Senhor chamou um terceiro grupo de trabalhadores, que se refere ao terceiro período da era da igreja, até às 6 horas. E também o Senhor chamou o quarto grupo, os trabalhadores do último período da igreja. Então o Senhor está nos revelando que esses trabalhadores, eles trabalham de 3 em 3 horas. A duração da era da igreja já se aproxima a quase 2000 anos. E se nós dividirmos esse grupo em 4 períodos, nós vamos chegar nesse período de 3 horas. Isso mais ou menos, irmãos, uns 500 anos, não é? Nós temos 4 períodos de 500 anos. Então, muitos servos do Senhor foram chamados nesse período. Então, nos primeiros períodos, corresponde uma sequência de trabalhadores que sucederam e trabalharam de conformidade com a revelação divina naquela época. Então, cada época, o Senhor chama esse grupo de trabalhadores e revela em cada época o que o Senhor desejava naquele tempo. E eles foram fiéis a essa revelação. Então, no segundo período, que é das 9 horas até o meio-dia, esses trabalhadores estavam edificando a igreja conforme a porção de luz, a revelação que o Senhor deu para eles naquele período. Assim também foi com o terceiro período. E houve esse grupo de pessoas que também seguiram essa revelação. Então, ao terceiro período que antecederam ao nosso, também eles foram chamados e o Senhor revelou a revelação na sua época, e eles também foram usados por Deus. No início do quarto período, irmãos, ao qual nós estamos, surgiram também os irmãos morávios. Esses morávios, eles começaram a praticar o amor fraternal e se identificavam simplesmente como irmãos em Cristo. Eles não seguiam nenhuma hierarquia, título, e tampouco o clericalismo, né? Um século depois, um grupo de cristãos na Inglaterra também começou a praticar o amor fraternal entre os irmãos, sem títulos, sem posições. E o Senhor começou ali o fogo divino para restaurar a realidade da igreja. Então depois, irmãos, surgiram os irmãos unidos. E depois dos irmãos unidos também o Senhor levantou ali na China o irmão Watchman, seguido pelo irmão Witness Lee, né, que revelou muitas verdades para nós. Foram 2 irmãos que foram usados por Deus para restaurar muitas verdades que foram perdidas ao longo dos séculos. E no nosso tempo, o Senhor nos deu o irmão Dong Yulan, que nos ajudou a ser fiéis, a praticar a palavra e a negar a vida da alma. Então, irmãos, essa é a herança que nós recebemos no último período de 3 horas, e agora nós estamos inseridos nesse período. O que nós precisamos hoje, irmãos, é nos voltar à palavra, ser fiéis àquilo que o Senhor está revelando para nós. Eu gostaria de orar por você. Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos dá nesse dia. O Senhor continue se revelando para nós. Realmente nós somos os trabalhadores da última hora. O Senhor conta conosco para levar a cabo a sua comissão e para o Senhor voltar. O Senhor possa abençoar cada um que está ouvindo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.